Bom dia ou boa tarde a todos. Eu me chamo Patrick Barbosa, eu sou graduando em Engenharia de Produção aqui na UFJF e hoje eu vou fazer a apresentação do resultado da pesquisa do meu trabalho de iniciação científica, intitulado Estudo de Garantia de Fluxo no Transporte de Petróleo. De início, eu gostaria de fazer um resumo sobre o contexto e a importância do tema para a pesquisa. Isso se dá porque ao longo dos anos, com o uso excessivo dos recursos energéticos derivados de combustíveis fósseis, houve um grande esgotamento das reservas que se encontravam em terra em ambientes aquáticos, de águas rasas. E diante disso, as empresas recorreram às reservas que se encontravam em águas mais profundas. E obviamente, por se tratar de locais de difícil acesso, durante todo esse processo surgiam muitos pontos que precisavam ser considerados com bastante cautela. E é onde entra realmente a grande questão da pesquisa. E é onde surge a grande problemática, porque durante esse processo surgem muitos desafios que precisam ser superados, já que boa parte das instalações elas ficam dispersas pelo campo de extração, onde geram diversos problemas. E diante desse impasse, a metodologia adotada consistiu na inclusão do AlphaSim, que é um software que, através das formulações matemáticas, ele consegue fazer uma simulação de como vai ocorrer esse processo, desde a extração do poço até o transporte da matéria pelo duto, até chegar no seu destino final. Para isso, foi utilizado como caso base a configuração do campo como sendo um poço, uma flowline e um riser, onde foram adotados dados fictícios para a gente poder gerar os cenários que eles estão imersos. Os dados utilizados para a configuração dos componentes, por exemplo, o poço, o riser, a flowline e a tubulação, já foram pré-estabelecidos pelo próprio software. E um fato bem interessante é que esse software, quando a gente está configurando os componentes para poder fazer a simulação, ele permite que a gente consiga alterar os fatores que vão influenciar nesse processo, como, por exemplo, a temperatura, a pressão, a profundidade, o tipo do fluido, e que, querendo ou não, vão influenciar diretamente no comportamento do transporte do petróleo até o seu destino final. E quando a gente faz essas simulações, a gente tem os resultados que são obtidos demonstrados através de gráficos. Nessa situação que, por exemplo, a gente tem duas simulações consecutivas, o gráfico, no caso, dessas duas simulações, onde a gente consegue comparar e analisar os resultados que a gente obteve. Nesses dois gráficos, por exemplo, a gente consegue ver o comportamento da temperatura do fluido quando ele passa pelo riser num ambiente aquático de 15 graus, que é o demonstrado na primeira foto. E no segundo gráfico, a gente analisa o comportamento da temperatura do mesmo fluido, só que passando pelo riser, que está submerso num ambiente aquático de 25 graus. E a partir disso, a gente consegue prever possíveis interferências que esses fatores teriam no processo de garantia de fluxo de transporte de petróleo. E no final desse processo, depois de todas as simulações realizadas, a gente consegue concluir sim que o software ele é eficaz durante o processo, que ele apresenta resultados positivos e que podem sim garantir uma maior eficácia e melhor desempenho no processo de extração e transporte de petróleo. E vale destacar também que, por ser um software bem completo, bem complexo, ele tem muitas outras funcionalidades que podem ser exploradas em futuras pesquisas, porque nessa em específico a gente se baseou bastante na temperatura, que iria influenciar diretamente no processo de transporte do fluido, mas tem várias outras características que podem ser analisadas, por exemplo, a vazão é uma outra que você consegue analisar dentro dessas simulações. E para futuras simulações, deixar aqui a recomendação de ser utilizados dados mais extremos, para a gente poder conseguir observar gráficos com resultados mais expressivos. Porque, por exemplo, naquele dado específico daqueles gráficos que eu apresentei, a gente fez uma pequena alteração de 10 graus Celsius. A gente percebe que a cada 10 graus Celsius só mexeu 1 grau no gráfico da temperatura do fluido. Então, para a gente poder observar gráficos com resultados mais expressivos, seriam necessários dados de entrada com mais expressão. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador Marcos Vinícius e à empresa responsável pelo software que contribuíram diretamente para a realização desse trabalho.